Pois é, quinta-feira é dia de aprofundarmos assuntos do cenário político aqui no Issa Bahia, até porque esta semana estamos entrevistando os candidatos à Prefeitura de Salvador. Já conversamos com os candidatos Bruno Reis, do União Brasil, Kleber Rosa, do PSOL, Geraldo Júnior, do MDB. Hoje vamos receber logo mais o candidato Vitor Marinho, do PSTU. A campanha eleitoral começa oficialmente no dia 30 de agosto, mas os candidatos já estão a campo. Sempre que podem, estão falando com a imprensa, enfim. E como tem sido o discurso dos candidatos até agora? Quem é que está com as propostas mais alinhadas com a preferência do eleitorado? Eu jogo a peteca para você, Pedro Menezes, analista e comentarista político. Um bom dia para você. O que mais tem chamado sua atenção, Pedro, nos discursos dos principais candidatos à Prefeitura de Salvador, pelo menos até agora? Muito bom dia, Jefferson. Uma das coisas que mais tem chamado minha atenção, certamente, é a pobreza de ideias e a falta de competição nesse cenário eleitoral que, na prática, ele diminui Salvador. Ele coloca Salvador como uma cidade menor, ele mostra Salvador como uma cidade de cultura pobre, possivelmente, o que a gente sabe que não reflete exatamente a realidade. Me refiro especificamente ao lado esquerdo da política baiana, que me parece inteiramente vazio. Um dos candidatos que deu entrevista aqui no Issa Bahia, ou talvez o principal candidato do campo de esquerda, me causou um extremo espanto ontem, e acho que muito do que resume a participação dele está num trecho onde o nosso querido Ernesto Marques, que está aqui na bancada. Como vai, Ernesto? Bom dia, Pedro. Acabou com o Geraldinho naquela pergunta sobre o histórico político dele, e como é que ele me responde? Aquela resposta resume tudo, ele falando: gente, eu vou aqui falar uma coisa porque vamos elevar o debate, porque vocês são pessoas que sabem fazer contas. Aí ele fala: 8 mais 4 dá 12, mais 6 dá 18, mais 8 dá 24. Foi isso que ele falou? Não lembro. Mas foi essa conta que o elevadíssimo Geraldinho fez para dizer que, na verdade, ACM Neto é aliado de João Henrique e responsável pelo governo João Henrique. Como a gente sabe, Salvador inteira sabe que João Henrique entra na prefeitura como candidato não carlista ou anticarlista em 2004, e ele eventualmente se junta com a ACM Neto. A ACM Neto já tem muitos defeitos. Não existe o menor motivo para um candidato como Geraldo Júnior precisar inventar defeitos de ACM Neto. Não é que Geraldo Júnior tem um histórico político vergonhoso. Ele quer ser o candidato do PT na eleição de 2022 e estava apoiando Bolsonaro até outro dia. Disse, e esse outro ponto também simboliza muito bem a candidatura de Geraldo Júnior, e aí eu diria que é o resumo perfeito. Como é que Geraldo Júnior me disse que ele votou em Bolsonaro e teve aquela postura de dizer amigo dos filhos de Bolsonaro porque foi influenciado por Bruno Reis? Quer dizer, são duas características perigosíssimas que ele combina, né? Porque ele é muito influenciado pelas companhias, e tem péssimas companhias. É impressionante como ele varia de companhias. Mais impressionante ainda foi o preço que o PT parece ter aceitado pagar para oferecer inteiramente assim, o posto de candidato a um político que, olha, não parece ter um histórico político tão impressionante assim. Para que o Geraldo Júnior receba tanto apoio quanto ele recebe dos maiores partidos de esquerda, maior partido de esquerda da Bahia, assim, você fica parecendo que ele é um fenômeno de votos do centro baiano. Aí um sujeito talentosíssimo, um filho de Luiz Gama com Michelle Obama, uma coisa assim sobrenatural de talento. Não é o que a gente vê. Não é o que a gente vê, não é um sujeito profundo sob o ponto de vista de política pública. A gente tem Kleber Rosa, que é pior ainda. É um candidato que teve coragem de criticar o prefeito Bruno Reis por pedir subsídio federal a transporte público, ao mesmo tempo em que ele propõe passe livre. Ora, quer dizer, subsídio federal a transporte público, o que o Kleber Reis ridiculamente associa a Bruno Reis tentando jogar a culpa para Lula ou algo do tipo. Subsídio federal a transporte público é uma pauta de esquerda no mundo inteiro.
Um dos grandes defensores do subsídio federal do transporte público no Brasil se chama Fernando Haddad. E, ao mesmo tempo em que Kleber Rosa propõe um passe livre na cidade de Salvador, ele resolve combinar essa proposta com a crítica a quem defende subsídios federais. E o passe livre seria implementado também com subsídio federal. Quer dizer, o discurso que não para em pé. Em que, na verdade, o que ele quer fazer quando ele critica Bruno Reis é associar a si mesmo a Lula. É mostrar ao eleitor, olha, eu estou defendendo Lula. E esse é o máximo de substância e profundidade programática que a esquerda brasileira conseguiu entregar nessas eleições de Salvador. Isso é absolutamente revoltante. Isso mostra uma falta de competição política terrível. E ali você me fez uma pergunta, Jefferson. Qual candidato está mais alinhado e está conseguindo até agora fazer um discurso mais próximo do eleitor? Olha, Bruno Reis. E não porque Bruno Reis seja um grande estadista. Bruno, e com Pedro, e com as entrevistas realizadas até agora, a gente vê os candidatos procurando cavar um espaço aqui, outro ali, junto com a imprensa e tal. Como é que você avalia o papel da imprensa na construção ou desconstrução de candidaturas? Você acha que a exposição midiática tem sido um fator de vantagem ou desvantagem para algum dos candidatos? Olha, a imprensa não pode fazer milagre, Jefferson. Ontem nessa semana vocês, inclusive aqui no À Tarde, eu vi também o debate da Band, onde apareceu, é possível fazer diversas perguntas interessantes, mas o jornalista deve ouvir. Né? O papel do jornalista é perguntar e ouvir. Se quem tem o microfone na mão, ou no caso a candidatura liderada por si, né, quem está tocando um plano de governo com acadêmicos, que aliás eu não conheço um acadêmico que toque plano de governo de candidato em Salvador. São Paulo é impressionante como eles conseguem, Rio de Janeiro também. Todas as grandes capitais do Brasil tem acadêmicos importantes participando de discussão de plano de governo. Em Salvador não vi um. Quando não existe uma qualidade mínima e um nível mínimo de profundidade por parte dos candidatos, a imprensa não pode fazer milagre. É impressionante, assim, eu estou sendo um tom muito diferente hoje do que eu costumo adotar aqui, né? Mas, e faço até uma pequena confissão pessoal. Eu sou baiano, nascido e criado aqui na cidade da Bahia, e voltei recentemente e morei longe daqui nas últimas eleições municipais, voltei recentemente nessa, e me dá muita vergonha meu completo baixo nível de competição política e a ausência de mulheres. Salvador é uma cidade de mulheres fortes. Salvador é uma cidade de mulheres. Eu já falei aqui algumas semanas atrás sobre o impacto que isso tem, que não é só simbólico. Não, essa pobreza de debate tem tudo a ver, inclusive, com a pobreza de diversidade. Inclusive, na entrevista de Geraldinho, uma coisa que me impressionou foi como eu fiquei muito mais interessado em conhecer a vice dele. Assim, um dos pontos mais interessantes foi o que ele falou da vice, porque me pareceu uma pessoa extremamente interessante, e que eu gostaria de ouvir mais, talvez. Mas é impressionante o baixo nível de discussão de uma cidade que é grandiosa, é importante no contexto nacional e não deveria ser tratado com esse desrespeito com sua elite política. Pedro Menezes, falando conosco sempre às quintas-feiras. Um prazer tê-lo aqui com a gente. Um abraço, bom dia, até a próxima, Pedro. Eu que agradeço, Jefferson, Ernesto, Paulinho, todo mundo da equipe e até quinta que vem. Agora, 7h52.